Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, do autor espiritual André Luiz, obtido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos estudando o capítulo 12, que trata de alma e desencarnação, e nós vamos iniciar a leitura nesse episódio a partir de forma carnal, que é o item que paramos no episódio anterior. Forma carnal. Todavia, assim como o germe, para desenvolver-se no ovo, precisa aquecer-se precisa aquecer-se ao calor da ave que o acolha maternalmente ou do ambiente térmico apropriado, no recinto da chocadeira, e assim como a semente, para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não prescinde do berço tépido no solo, os espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, necessitam do vaso genésico da mulher, que com eles se harmoniza nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança. Vaso esse a que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Assimilando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora, por si mesma, novo veículo fisiopsicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Plasma-se-lhe, desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Então, o que a gente viu até no episódio anterior e que a gente precisa recapitular, né? Aquele espírito já humano, já com primórdios ali de utilização do seu livre-arbítrio, porém ainda muito primitivo e muito assustadiço. Por isso, está desconfortável, por assim dizer, na plenitude do plano espiritual. Estando desconfortável na plenitude do mundo espiritual, que ele não domina, que ele não compreende, que ele não sabe como se portar, ele anseia por retornar o mais rapidamente possível ao mundo carnal,
que é o mundo material, e por isso, tendo um corpo físico, ele sabe como lidar, como se defender, como se esconder, ele sabe como lidar com as forças da natureza, mesmo que essa encarnação dele seja curta, por conta de todos os perigos que ele enfrenta, por conta de todas as intempéries que ele enfrenta, por conta de todas as doenças que ele enfrenta, ele anseia por retornar ao plano carnal, ele quer voltar, ele quer reencarnar. Tanto que a gente viu no episódio anterior que ele fica com essa ideia tão fixa que se transforma num monoideísmo, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, que ele acaba por perder a capacidade de se apresentar no plano espiritual como um corpo pleno, e essa monoideia de retornar ao corpo material faz com que ele se modifique a forma como ele está se apresentando no plano espiritual e tentando retomar a forma da célula ovo, da primeira célula com a qual ele se conecta. Isso acontece porque ele ainda está num estado muito primitivo e a sua inteligência ela está ainda muito nos primórdios do desenvolvimento. Então ele se sente mais confortável naquilo que ele consegue reconhecer. Daí o anseio a retornar ao ventre materno e a formar um novo corpo, esse corpo que ele chama de veículo fisiopsicossomático. Né? Veículo fisiopsicossomático, físico, psíquico e somático é o corpo físico. Né? Só que na medida em que ele vai formar esse corpo, como ele ainda não tem uma consciência plenamente desenvolvida, como ele ainda não tem uma inteligência plenamente desenvolvida, ele ainda está no automatismo das células, na construção do corpo, que ele, vamos dizer assim, desenvolveu e herdou a partir dos reinos inferiores, ou seja, do reino vegetal e do reino animal. Então esse movimento de aprendizado de como é que forma o corpo ainda está meio no automático para ele. E ele só quer simplesmente formar um novo corpo e retomar a vida de onde ela parou na última encarnação dele. Ele não tem ali grandes obras, nem grandes resgates, ele quer simplesmente retornar, e isso lhe é permitido porque, retornando várias e várias vezes na encarnação, ele aprende mais e ele consegue, num estado de equilíbrio maior, que é o que ele tem enquanto está encarnado, né, que ele se sente mais confortável, refletir um pouco mais sobre a grandeza da divindade, refletir um pouco mais sobre as forças da natureza, refletir um pouco mais, pensar um pouquinho mais e ir aprimorando essa inteligência dele para compreender melhor a vida em espírito. Porém, essa mente desencarnada, ela vai refletir no corpo físico aquilo que ele sabe de si mesmo, ou seja, ele se vê enquanto homem primitivo e ele, consequentemente, por se ver enquanto homem primitivo, vai plasmar um corpo no momento do reencarne dele, que reflita a forma como ele se vê, a forma como ele se entende, a forma como ele é capaz de se apresentar para si mesmo. Nessa nova forma carnal, no novo veículo, né, que esse espírito vai ter, ele reconstitui a formação recente que ele tem, porém ele vai estar envolvido por células nesse veículo físico que já foram aprimoradas por aqueles engenheiros espirituais, por aqueles espíritos mais evoluídos e avançados que estão cuidando do desenvolvimento deste corpo material para que ele cada vez seja mais sutil. Então esse corpo material vai evoluindo gradativamente, seguindo as orientações primeiramente desses espíritos mais evoluídos, porque o
espírito nesse estágio primitivo ainda não tem condição de fazer isso sozinho, e a partir de um determinado ponto essa transição vai diminuindo, ou seja, a influência desses espíritos superiores na formação do corpo carnal vai diminuindo e vai entrando em ação a influência do espírito realmente reencarnante, na medida em que ele vai tomando consciência dos próprios atos e vai tendo responsabilidade sobre os próprios atos. Vamos ao próximo texto. Desencarnação natural. Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece-lhe novas formas e, assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos segundo a própria conduta, e entregando-se em seguida no fenômeno da morte ou estólise do invólucro de matéria física à pausa imprescindível nas próprias atividades ou hiato de refazimento que pode ser longo ou rápido para ressurgir pela histogênese espiritual, senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, demorando-se nele à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. É assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico, pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores em que se baseia o domínio da inteligência. Então, o que ele está chamando dessa desencarnação natural? Na medida em que esse homem primitivo ele vai repetindo, vamos colocar assim, esse processo reencarnatório, então na medida em que ele vai sucessivamente reencarnando e na medida em que ele vai sucessivamente a cada encarnação desenvolvendo a sua inteligência para a própria subsistência, para a própria proteção, então ele já vai melhorando, por assim dizer, a sua forma de habitat, ele já vai melhorando, por assim dizer, a sua interação com a natureza, desenvolvendo ferramentas para lidar com a natureza e com os perigos que estão ao seu à volta. Então ele precisa usar a inteligência, por exemplo, para se defender de animais que são mais selvagens, maiores e mais perigosos do que ele, e com esse processo de desenvolver mecanismos para se defender, ele vai desenvolvendo a inteligência e desenvolvendo a capacidade de compreender como é que é a relação dele com esse mundo material. Na medida em que isso vai acontecendo, ele também vai tendo mais consciência sobre a sua relação com os párias, né? Com aqueles que são semelhantes a ele, com aqueles que são da mesma espécie, né? Então ele vai sabendo qual determinada tribo representa ameaça, qual determinada tribo não representa ameaça e por quê, vai trocando informações de uma tribo para outra, então vai aprimorando o seu aprendizado e vai desenvolvendo-se intelectualmente na medida em que ele vai recebendo essas oportunidades de vida sucessivas. Na medida em que isso acontece e que ele vai praticando essas lições da vida dentro da encarnação, ele vai se acostumando, por assim dizer, cada vez mais com a vida espiritual, porque ele começa, vamos colocar assim, a reencontrar as mesmas pessoas no plano espiritual. E aí ele começa a ter
a continuidade dos relacionamentos. Como ele está com as mesmas pessoas, ele tem menos medo, ele reconhecendo um ambiente que lhe é mais familiar, apesar ainda do plano espiritual causar nele algum espanto, mas ele já começa, nesses relacionamentos mais bem construídos, a reencontrar esses espíritos que também são ainda primitivos. Mas o fato de você reencontrar um rosto amigo num ambiente distante ou diferente daquele que você está acostumado a lidar, te dá algum conforto, te dá algum alento, te dá alguma confiança para permanecer nesse ambiente por mais tempo. Permanecendo nesse ambiente espiritual por mais tempo, a erraticidade, ou seja, o período entre uma encarnação e outra, começa a aumentar. E ele começa, nessa convivência no plano espiritual, a entender um pouco melhor como é que funciona o plano espiritual, como é que são essas relações no plano espiritual. E aí as lições da vida que ele trouxe do aprendizado no plano carnal começam a ser aplicados no plano espiritual também, na medida em que ele vai se sentindo cada vez mais confortável nesse plano espiritual e vai estendendo cada vez mais essa erraticidade, até o ponto em que as suas ações passam a ter cada vez mais peso de responsabilidade e, portanto, essa erraticidade e essa a felicidade ou infelicidade no plano espiritual vai representando as consequências da forma como ele agiu enquanto estava encarnado, né? Então essa desencarnação da alma vai ganhando essa característica cada vez mais natural para ele. Ele vai se sentindo cada vez mais acostumado com esse plano novo, né, que é o plano espiritual que ele está começando a lidar. Em espírito, ele começa a melhorar-se, e na medida em que ele começa a melhorar-se, ele começa a ter uma interação com a matriz uterina, né, com o útero da mulher que vai receber ali a herança hereditária, cada vez mais afinada. Então ele consegue, ainda que primitivo, ainda que não tão esclarecido quanto nós estamos hoje na nossa sociedade, mas ele começa a lidar melhor com esse material genético. Lidando melhor com esse material genético, ele expressa melhor as consequências daquilo que aconteceu na encarnação anterior. E aí ele começa a trazer consigo as consequências dos atos que ele teve nas encarnações anteriores. E quanto mais essa consciência nascente do homem pratica essas lições da vida, tanto no plano espiritual quanto no plano material, mais essa desencarnação, essa libertação da alma vai se tornando natural, vai se tornando menos traumática, né? E aplicando as lições da vida, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, renascendo e retomando o corpo físico a cada etapa como essa, ele evolui degrau a degrau, né? E nesse processo evolutivo ele vai cada vez mais indo, vamos dizer assim, degrau acima nos domínios da inteligência e da moralidade. E aí começam o próximo tema que a gente vai ler agora para a gente entender. Revisão das experiências. De liberação a liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. Assim como recapitula nos primeiros dias da existência intrauterina, no processo reencarnatório, todos os lances de sua evolução filogenética, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil pela histogênese espiritual durante o coma ou a cadaverização do veículo físico,
todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória a que se referem os desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. É que a mente, no limiar da recomposição de seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente às células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas no corpo físico e no corpo espiritual as diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas asserções, que, esporadicamente, encarnados, saídos ilesos de grandes perigos como acidentes e suicídios frustrados, relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. O que o André está colocando aqui para a gente compreender isso de forma bem característica, né? A gente está evoluindo, percebam que esse homem primitivo ele vai evoluindo passo a passo. Então, a cada liberação de encarnação para encarnação, ele precisa recomeçar, ou vamos dizer assim, retomar de onde ele está a vida no plano espiritual. Para isso, ele precisa se apresentar no plano espiritual, ele precisa recompor o corpo sutil. Que corpo sutil é esse? É o perispírito, ele precisa recompor o perispírito. E ele vai constituir o perispírito, aqui o André Luiz está fazendo uma alusão às células, né? Então, imaginem, a gente tem células espirituais e células materiais. Então, essas células espirituais, da mesma forma como a gente vai compor o corpo físico com células materiais, a gente vai compor o corpo espiritual com células espirituais. Nesse momento, no momento do desencarne, a gente vai compor com que material? Com o material mental que nós temos. Ou seja, na medida em que as nossas responsabilidades vão aumentando, porque a nossa inteligência e a nossa compreensão dos fatos que fizemos vai aumentando, a gente vai colocando, vai carregando, né, de responsabilidade ou de culpa, de acertos ou de erros, aquilo que a gente fez de bom ou de mal durante a nossa última encarnação. E isso já no homem primitivo começa a acontecer, porque o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. E nós sempre sabemos quando fizemos o bem e quando fizemos o mal. Essa recapitulação dos nossos atos durante a vida, seja a vida espiritual, seja a vida material, faz com que a gente tenha condições mentais de construir o nosso próprio corpo, seja o corpo material, seja o corpo espiritual. Nesse processo reencarnatório consecutivo de uma encarnação para outra, e nesse vai e vem, a gente renasce no corpo material, reconstrói um corpo material, um corpo físico, a partir das nossas lembranças e responsabilidades daquilo que fizemos na vida anterior, constituímos esse corpo e começamos a nos relacionar com outros espíritos durante toda a encarnação, fazendo, agindo, tanto no bem quanto no mal. No momento do desencarne, é como se a gente estivesse renascendo, ou seja, a gente está retornando ao plano espiritual, então nós vamos renascer no plano espiritual. E para fazer isso, nós vamos recompor ou reconstituir na medida em que o organismo físico vai se cadaverizando, se decompondo, se desligando de nós enquanto espíritos, o nosso espírito, o nosso corpo espiritual vai se formando novamente, vai se adequando à nova realidade, que é a realidade no plano espiritual.
para fazer isso, a gente vai constituindo novas células, porque nós vamos nos apresentar no plano espiritual tal qual como somos. Todas as nossas memórias, todos os nossos as nossas ações, todos os nossos relacionamentos com as outras pessoas estarão expressos naquela forma espiritual que a gente vai aparecer no plano espiritual, né? Então, tudo isso é fruto desse conjunto de experiências que a gente vai tendo, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E, consequentemente, a gente vai constituindo corpo físico e corpo espiritual nesse vai e vem de uma encarnação para outra, nesse vai e vem de uma erraticidade para outra. A gente vai nascendo, vivendo, morrendo, ficando na erraticidade por um tempo, retomando novamente o corpo físico, e esse processo a gente vai aprimorando numa visão panorâmica de nós mesmos. Cada vez mais a gente vai expressando através do corpo físico e do corpo espiritual a síntese, ou seja, o resumo mental de quem nós somos. O nosso tempo já esgotou, eu poderia ficar aqui 4, 5 dias falando sobre isso, mas não posso, tenho que respeitar o tempo. Então eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.